Meus irmãos, não pule esse vídeo. Deus tem uma palavra para o teu coração. Vamos falar aqui a respeito do relacionamento entre os irmãos. O que a Bíblia fala, meus amados irmãos, sobre a divergência de opiniões que é natural entre nós seres humanos. Então, esta é a proposta deste vídeo. Seja bem-vindo a este canal. Fica comigo até o final, que Deus vai te abençoar através da sua palavra, em nome de Jesus. Paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Vamos meditar nos versículos da palavra de Deus. Está lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Eu botei aqui em cima, ó. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Então aqui, meus amados, a palavra de Deus para nossa meditação, nos falando a respeito do nosso Deus, da grandeza do nosso Deus, como a mente de Deus, os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos pensamentos. Quando a gente para pensar nisso, meus amados irmãos, a gente tem que ter uma noção, uma ideia. O que significa isso? Significa que muitas vezes a nossa vontade, o nosso querer está muito longe, muito distante daquilo que Deus quer para nós. Deus, sabendo disso, porque Ele é criador de todas as coisas, Ele é criador de todas as pessoas, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece cada pessoa na sua essência, porque foi Ele que nos criou, Ele vai se manifestar a nós através de sinais, para que a gente possa saber qual é a sua vontade para a nossa vida. Senão, como que a gente saberia qual a vontade de Deus, né? Então, um dos primeiros sinais que Deus se manifesta para nós, meus amados irmãos, é através da sua palavra. É o primeiro sinal que Deus se manifesta para nós, é colocando no coração das pessoas o interesse pela sua palavra. Toda pessoa que tem muito interesse pela palavra, em conhecer a palavra, em estudar a palavra, esse é o primeiro sinal de que Deus vai usar ela para ensinar ou pregar a sua palavra. E depois ela pode ter outros sinais. Quais são os outros sinais? Deus pode falar em sonho, Deus pode usar profetas, confirmando que Deus quer usar ela dessa forma, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu na minha vida. Lembrando sempre, meus amados, que a experiência de cada pessoa é pessoal. A minha experiência é pessoal, não significa que com outras pessoas vai ser da mesma forma, porque cada pessoa é diferente, tá? Mas pode acontecer que tem algumas pessoas que vão se identificar com a minha experiência. Como foi que Deus me chamou para pregar a sua palavra, para ensinar a sua palavra, tá? Eu me lembro que quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, meus amados, eu fiquei 3 dias separado, nós estávamos no retiro espiritual e nós estávamos buscando a Deus. E ali eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo, tem um vídeo no canal que eu conto tudo detalhado, como foi que eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo, tá? Se alguém quiser se interessar e quiser ouvir, tem algumas experiências que eu tive ali com Deus. E aí eu recebi o meu batismo e eu fiquei muito cheia do Espírito Santo. Eu fiquei assim, eu senti, sabe, uma transformação na minha vida, eu senti uma glória de Deus me envolvendo tremendamente. Eu me sentia muito forte, muito fortalecida espiritualmente, muito animada, assim, com muita vontade de fazer algo para Deus, devido àquela carga de bênção espiritual que eu recebi através do batismo com o Espírito Santo. E eu me lembro que eu saía na rua e eu via as pessoas como almas que precisavam de Jesus, almas que estavam andando, mas ao mesmo tempo sem vida, porque precisavam de Cristo. O Senhor me mostrava tudo no mundo espiritual, coisas tremendas. Às vezes eu falava com pessoas, às vezes mensagens simples sobre Deus, e as pessoas começavam a chorar, e choravam, porque tinha unção naquelas palavras, não vinha de mim, vinha de Deus. E eu me lembro que um dia eu cheguei no meu quarto, e peguei a Bíblia e o Senhor falou comigo. O Senhor disse para mim assim: eu vou te usar nas minhas mãos de uma forma muito grandiosa, mas tu nunca te ensoberbece. E aí eu comecei a chorar, porque aquela palavra veio como um impacto no meu coração. Eu comecei a chorar. E aí eu me lembro que eu abri a Bíblia e saiu naquela passagem onde o Senhor falou com Pedro ali: Pedro, tu me amas? E o Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor disse: apacenta os meus cordeiros. E aí
de novo, 3 vezes o Senhor perguntou para Pedro se ele amava ele. E o Pedro dizia assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. E aquela passagem vem como um impacto no meu coração, irmãos. E aí eu fechei a Bíblia, que eu pensei, vai que esteja marcada, né? Abri de novo a mesma passagem, meus irmãos, Deus confirmando aquilo ali. Aí tá, passou o tempo, eu não entendia naquela época, eu era muito nova ainda na fé, o que significava isso? Eu não entendia que Deus estava me chamando para pregar a sua palavra, para ensinar a sua palavra, eu não entendia, faz muitos anos isso, foi logo no comecinho da minha conversão, logo que eu recebi um batismo com o Espírito Santo. Aí passado um tempo, Deus falou comigo na palavra e disse assim, que ele me chamava para pregar a sua palavra, mas que toda mensagem ociosa, ou seja, sem compromisso, que saísse da minha boca, eu daria conta. Aquela passagem que fala na Bíblia. Então Deus sempre falava comigo através da sua palavra, meus irmãos. Até quando Deus usava alguém em profecia, sempre era através da sua palavra. Sempre confirmando o que Deus tinha para mim. Agora, olha o versículo que nós lemos aqui. O que isso tem a ver com este versículo? Tem a ver que eu jamais imaginava isso, meus irmãos. Eu jamais pensei isso para mim mesmo. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, com muita dificuldade para falar em público. Quando eu tinha que apresentar algum trabalho na sala de aula, eu ficava muito nervosa. Eu queria falar e a palavra não saía. E aí me subia um calorão no meu rosto, ficava num calorão vermelho de timidez, porque é terrível a pessoa que é assim, meus irmãos. A pessoa que é tímida assim é muito difícil. É como se fosse um bloqueio, um trauma que a pessoa tem. Então nunca jamais eu imaginei que Deus iria me chamar justamente para isso. Para romper uma dificuldade, uma limitação minha humana. Então, meus amados, foi justamente para isso que Deus me chamou. Então, a palavra de Deus, ela se cumpre, meus irmãos. Às vezes a gente não imagina os pensamentos nossos, os pensamentos de Deus, o que Deus tem para a nossa vida. Mas se ele tem um projeto, um objetivo, ele vai falar, ele vai se manifestar, ele vai se comunicar de uma forma que a gente entenda. Que é ele que está se comunicando com a gente, meus irmãos. E uma coisa, quando Deus fala, Deus não deixa dúvida nenhuma. Não deixa dúvida. Dali em diante, meus amados irmãos, eu comecei a estudar a palavra. Eu tinha muita vontade de estudar a palavra, de conhecer. Eu comecei a fazer seminário, eu comecei a aprender a palavra, tá? E eu nunca parei de aprender, meus irmãos. Porque na minha cabeça, sabe o que se passa pela minha cabeça? Que eu sempre preciso aprender a palavra, que a gente nunca sabe tudo, não existe alguém que saiba tudo sobre a palavra. Quando a gente olha esses homens estudiosos, homens conhecidos, pastores conhecidos, teólogos, eles estão sempre ali em função da palavra, às vezes conversando sobre a palavra e estudando sobre a palavra. Então é uma coisa que o próprio Deus deixou assim para nós, seres humanos. Nós estamos sempre pensando na palavra, envolvido com a palavra, pregando a palavra, falando da palavra, ensinando a palavra, pensando na palavra, conversando sobre a palavra. Viu, meus irmãos? Porque é esta palavra que tem poder de transformar vidas, de salvar, de alcançar pessoas, de transformar mentes, de mostrar o caminho verdadeiro, meus irmãos. É esta palavra santa, maravilhosa, poderosa que o nosso Deus deixou para nós. Mas quando Deus tem um propósito na nossa vida, meus irmãos, Ele vai se manifestar, Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. E tem um versículo aqui, não me lembro se é antes ou depois, acho que é depois, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para qual eu a enviei. Viu? Então, meus amados, a palavra que sai da boca de Deus, ela age na vida das pessoas. Ela prospera, porque veio enviada por Deus. Então este é o cuidado que aqueles que pregam a palavra têm que ter, meus irmãos. De sempre ter uma palavra inspirada pelo Espírito Santo para agir na vida das pessoas, para alcançar o coração do pecador, para edificar, para levantar, para fortalecer, para exortar, para animar, para encorajar. Tudo isso, meus amados, a palavra de Deus faz na vida das pessoas. Então ela é maravilhosa, ela é poderosa, ela é gloriosa. Sempre lembrando que os nossos pensamentos podem não estar alinhados com os pensamentos de Deus, mas nós devemos desejar isso, alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, alinhar a nossa vontade. Temos que ser gratos ao nosso Deus a cada dia da nossa vida, meu irmão.
Quem sabe você está passando por um momento difícil na tua vida e diz assim, mas como que eu vou ser grato? Olha a luta que eu estou passando, olha a dificuldade que eu estou passando. Mas experimenta, meu irmão, a ser grato a Deus. Experimenta a glorificar a Deus na hora da luta, na hora da prova. E você vai ter uma experiência com Deus. Aquilo que Deus pode fazer, meu irmão. Deus não tem prazer no sofrimento das pessoas, meus amados irmãos. Deus não tem prazer na enfermidade, na tristeza, na angústia de ninguém. Meus amados irmãos, Deus, o prazer dele é ver o seu povo abençoado, é ver o seu povo caminhando na sua presença, em santidade, em obediência. Amém, meus amados irmãos? Por isso que Deus deixou a sua palavra para a gente meditar a cada dia, meus amados. Pegar uma porção da palavra de Deus e meditar nela e olhar para nós mesmos, meus irmãos, como está a nossa vida, se está de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, meus amados. Em nome de Jesus, peça ao Senhor agora, Senhor, coloca no meu coração a cada dia mais e mais o desejo de meditar na Tua palavra, o desejo, Senhor, de obedecer a Tua palavra. Peça ao Senhor, como eu peço também nas minhas orações, Senhor, que nunca haja em mim um coração teimoso, que nunca haja em mim um coração desobediente à Tua palavra, mas um coração sensível para ouvir a Tua voz, Senhor, e obedecer e caminhar na Tua presença, meus irmãos. O Senhor, Ele dá um tempo para que todas as pessoas, meus irmãos, possam entender qual é a importância da palavra de Deus para a nossa vida. Qual é a importância do que Ele deixou escrito para nós, meus irmãos? A importância dessa obediência vai implicar na nossa salvação, meus amados. Tá? Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós andamos em comunhão com Deus e nós seremos salvos, seremos aprovados por Ele no final dos nossos dias nessa terra. E enquanto estamos aqui, ainda temos promessa de bênção para a nossa vida, amém? De livramento, de vitória. Podemos passar por momentos difíceis, sim, porque somos humanos. E como humanos nós somos falhos. Mas o nosso Deus é misericordioso para nos perdoar e nos conceder a vitória novamente, amém? Então, meus amados, vamos ler aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. É uma das cartas do apóstolo Paulo, meus amados. O apóstolo Paulo foi um homem que Deus usou para escrever mais da metade do Novo Testamento. E aqui nós vemos as cartas do apóstolo Paulo. Geralmente são cartas pastorais, carta onde os líderes, os pastores, as pastoras pregam para ensinar o povo, a igreja, como devemos nos conduzir, tá bom? Então diz assim, divisões na igreja, é o título, a partir do versículo 10. Irmãos, suplico-lhes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Cloé me informaram dos desentendimentos entre vocês. Meus irmãos, refiro-me ao fato de que alguns dizerem, eu sigo a Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo a Apolo, ou eu sigo a Pedro, ou ainda eu sigo a Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas, mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu poder. Então aqui, meus amados, o apóstolo Paulo estava aqui corrigindo ali, ensinando os irmãos a respeito dessa divisão que estava acontecendo ali entre os irmãos. E ele estava dizendo que os irmãos não deveriam aceitar esse tipo de divisão. Não deveriam aceitar, meus amados irmãos. Por quê? Porque isto não agrada a Deus. O Senhor Deus, Ele não se agrada onde os irmãos ficam dividido, discutindo uns com os outros. Olha, eu aceito fulano, eu sou de fulano. Não, todos nós somos o quê? De Cristo.
Todos nós, meus amados irmãos, somos de Jesus Cristo, nosso pastor é Jesus Cristo, mas devemos sim obediência a alguém que está acima de nós, na hierarquia humana também. E aqui, meus amados, o apóstolo Paulo estava desfazendo aquela contenda ali entre os irmãos, tá? No vídeo anterior, o que foi que o Senhor dava para mim ali? Contei um pouco do meu testemunho. E a palavra do Senhor nos fala lá em Isaías 55 que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos. Então o que nós vemos aqui? Que estes irmãos estavam totalmente fora do pensamento de Deus, estavam totalmente fora da vontade de Deus. E Paulo, pelo Espírito Santo, discerniu isso e explicou para ele. Paulo estava dizendo assim, vocês... Não é eu que salvei vocês, não é Pedro que salvou vocês, conforme eles diziam aqui, tá? Não é Apolo que salvou vocês, mas quem salvou foi Cristo. Então, a igreja, os irmãos estão unidos em Cristo. E aqui Paulo estava dizendo que eles deveriam estar com o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Qual deve ser o objetivo do cristão, meus amados irmãos? Ganhar almas, ajudar pessoas e também manter o que? A nossa alma, a nossa vida saudável na presença de Deus. Então, nós não podemos aceitar, meus amados, pensamentos contrários à palavra de Deus, pensamentos contrários à vontade de Deus. Então, quando vem um pensamento na nossa mente, às vezes contra alguém, contra um irmão, contra uma irmã, às vezes vem um pensamento, fulana é assim, fulana é assado, fulana tá de cara feia comigo, fulana tá pensando isso, aquilo, aquele outro de mim, ou fulana se acha melhor que eu, ou isso, aquilo, ou fulana tá com inveja de mim. Meus amados, às vezes este pensamento é o inimigo que está soprando na mente da pessoa para causar ali uma contenda entre os irmãos, né? Ou às vezes também a gente ouve falar alguma coisa de alguém e aí a gente pensa, mas olha, fulano fez isso, nossa, e a pessoa está espalhando aquilo ali. Às vezes é o inimigo também, meus amados, que está soprando aquilo ali na mente da pessoa para causar contenda, para causar divisão, para causar esfriamento, para causar mágoa, para causar tristeza, meus amados. Então nós temos que vigiar, porque a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, porque nós como humanos somos influenciáveis a pensamentos do inimigo. Então o inimigo às vezes não está possuindo o crente porque ele não pode possuir, mas ele está soprando de longe os pensamentos, ele tentando induzir a mente do crente contra os irmãos, às vezes para julgar, às vezes para condenar, às vezes para acusar, às vezes para falar mal, às vezes para se achar melhor, para se achar mais santo. E então a palavra de Deus, meus amados, aqui o apóstolo Paulo estava dizendo, vocês não podem aceitar essas divisões, tá? E depois ele diz assim, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas. Ou seja, Paulo, o apóstolo Paulo, ele era o líder. Era como o pastor desse rebanho aqui. E o que ele dizia? Ele sabia muito bem qual era a função dele. Então o que nós aprendemos aqui também? Que cada um de nós deve saber qual é a nossa função. Para que Deus nos chamou? Nunca querer fazer, meus irmãos, aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Então nós temos que descobrir, é primordial, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor me chamou para fazer? E como que a gente descobre isso, meus irmãos? Eu analiso assim, na minha experiência de vida, de anos de cristã, eu analiso assim, é aquilo que eu encontro facilidade para fazer. Aquilo que para mim eu faço com tranquilidade. E eu sinto ali que o Espírito Santo vai me ajudando a fazer aquilo ali, a executar aquele trabalho. Então, assim eu descubro qual é a função que Deus me chamou para fazer. Aquilo que para mim não é um fardo, não é um peso, é tranquilo. É tranquilo. Porque foi Deus que chamou. Quando é Deus, Ele capacita. Quando é Deus, Ele prepara. Quando é Deus, Ele ajuda. Entendeu, meus amados irmãos? Pode haver dificuldades? Sim, porque às vezes somos provados. Mas Deus está sempre conosco naquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, meus amados, continuando aqui sobre a divisão entre os irmãos, a divergência de opiniões. Meus amados, é normal que haja divergência de opiniões, é normal que haja pensamentos diferentes. Tudo isso é normal, porque nós, como seres humanos, temos essas diferenças na nossa concepção, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos. Tudo isso faz parte da nossa humanidade.
Mas, entre irmãos, meus amados irmãos, a gente tem que procurar se entender, a gente tem que procurar se amar, a gente tem que procurar se compreender, meus irmãos. Procurar compreender a diferença que há entre nós como irmãos ali, como o corpo de Cristo. O que eu vejo na internet também? Agora vamos levar para o lado da internet. Às vezes na internet, meus amados, a gente vê que existem aqueles canais que são para combater uns aos outros. Então há aquele combate de ideias ali, aquela disputa de egos, de quem tem razão, quem tá certo, quem tá errado. A gente vê muitos canais que são assim, né? Aí eles usam a desculpa, porque são crentes, né? São cristãos. Eles usam a desculpa que eles estão ali combatendo o pecado, combatendo o que está errado. Tudo bem, meus irmãos, se eles estão combatendo o que está errado, eles estão defendendo a Bíblia Sagrada, é Deus que vai julgar eles. Mas às vezes a gente vê, meus amados irmãos, que fica aquela coisa, aquela contenda, sabe? Aquela disputa, aquela coisa. Em vez de pregar a palavra, ficam discutindo ali, ó, rebatendo fulano, Tá certo que tem coisas que a gente não pode, meus irmãos, ser conivente. A gente não pode ser conivente com o erro, a gente não pode ser conivente com as coisas, com o pecado. Não. O cristão, ele zela pela palavra de Deus, ele zela pela pureza da palavra de Deus, né, meus amados irmãos? Porque tudo que está escrito na palavra, se for interpretado corretamente, se for com a direção do Espírito Santo, vai produzir vida espiritual nas pessoas. Mas se for interpretado de uma forma errada, vai produzir veneno espiritual para as pessoas, morte espiritual. Então, meus amados irmãos, às vezes é necessário sim, mas nós temos que ter cuidado para aquela coisa ruim não contaminar o nosso coração e a gente ficar uma pessoa contaminada, meus irmãos. E às vezes a gente tem ódio. Não, a gente não pode ter ódio no nosso coração, meu irmão. Nosso coração tem que estar limpinho para o Senhor poder operar, para o Espírito Santo poder agir, meus irmãos. Eu falo isso por experiência própria, porque às vezes eu estou orando e o Espírito Santo começa a conversar comigo, começa a me ensinar, olha, isso aqui não está legal no teu coração, esse sentimento aí não está legal, sabe? Às vezes é uma mágoa que insiste em ficar no nosso coração por alguém que nos ofendeu, meus amados irmãos. A Bíblia fala que é mais difícil de conquistar um irmão ofendido do que uma cidade, uma fortaleza, uma cidade fortificada, os portões de um castelo, diz assim a palavra de Deus. Então, meus amados, a gente tem que ter cuidado contra isso. O nosso coração, tá limpinho para Deus poder operar, né? Não alimentar coisas ruins na nossa alma, no nosso coração. Sempre orar e dizer, Senhor, purifica o meu coração, limpa meu coração, Senhor, guarda meu coração, me protege, Senhor, porque eu não quero pensar coisas ruins dos meus irmãos, das minhas irmãs, não, eu quero ser bênção na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu não quero ter inveja do meu irmão, da minha irmã, não quero ter inveja, Senhor, não, o que é para ele, o que é para mim, Deus é justo em tudo que faz, meus irmãos. Às vezes a gente olha para uma pessoa e nos olhos, quem tem discernimento espiritual, meus irmãos, os olhos mostram quando a pessoa realmente é sincera contigo e quando ela é falsa. E aí a gente pensa assim, fulana não gosta de mim, já mostrou no olhar que não gosta de mim. Mas aí o que acontece? A gente não pode deixar aquilo alimentar no nosso coração. A gente tem que se esforçar para conquistar aquela pessoa. Se esforçar para dizer, Senhor, ajuda minha irmã, tira esse sentimento negativo do coração dela. Se isso for realmente verdade, porque às vezes não é. Às vezes é o inimigo que lançou aquela seta maligna na nossa vida para causar divisão entre os irmãos. Porque às vezes Deus quer usar os dois unidos e o inimigo já sabendo disso, já prevendo isso, vai lá e se lança na frente. Então, meus irmãos, tudo isso a palavra de Deus nos ensina, tudo isso a palavra de Deus nos mostra, meus irmãos. Então, para que a gente veio neste mundo? Tem um hino da harpa que eu gosto muito, que é o 370, que depois eu vou louvar. Porque eu amo este hino, meus irmãos, que ele fala da gratidão. Nós fomos feitos para quê? Para adorar a Deus, para ser gratos a Deus, para ser bênção na vida das pessoas, meus irmãos. Essa é a função do crente, quando ele é salvo, continuar nessa terra, para ser bênção para os irmãos, para ajudar os nossos irmãos, tá? Então, meus amados irmãos, o que a gente vê ainda na internet? Muitas coisas boas, muitas pessoas interessadas em pregar a palavra, muitas pessoas interessadas em ajudar os irmãos, tá?
e aqueles que só querem fama, né? Só querem fama e só querem visualização e querem engajamento, crescimento para seu próprio ego. Mas é Deus que vai julgar essas pessoas. Mas o que eu quero me referir é assim, é sobre o nosso coração, meus irmãos, sobre a pureza da palavra de Deus, preservarmos a pureza da palavra de Deus. E sobre o nosso coração, guardarmos o nosso coração, porque a Bíblia também diz, meus irmãos, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a saída da vida. Então nós temos que guardar, proteger. Senhor, protege o meu coração, Senhor, protege, me protege. Senhor, me livra da seta maligna, em nome de Jesus, que o Senhor venha te livrar, meu irmão, que o Senhor venha te guardar da seta maligna, dos pensamentos maldosos, dos pensamentos que não vêm de Deus, meus irmãos. Então a mensagem do Senhor para nós hoje é esta, que o Senhor nos guarde daqueles pensamentos que não vêm dele, porque os pensamentos que não vêm de Deus, meus irmãos, vêm para destruir as pessoas, vêm para causar divisão, vêm para causar difamação, vêm para causar calúnia, vêm para causar mágoa, para entristecer as pessoas, para afastar as pessoas da igreja, afastar as pessoas da presença de Deus. Então tudo isso os pensamentos malignos podem fazer na nossa vida. Mas quando nós pedimos, Senhor, tem misericórdia, guarda, Senhor, guarda a minha vida, me protege a minha mente dos pensamentos que não vêm de Ti. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege. Amém, meus irmãos? Então aquele hino da harpa mais grato a Ti, mais consagrado, mais humilhado e cheio de amor. Então isso é reconhecer, meus irmãos, que a gente precisa de Deus. E a gente quer caminhar na presença dele. Então, meus amados irmãos, a Bíblia também fala que às vezes alguém se sente ofendido e pensa assim, eu vou me vingar. Fulana fez isso comigo, vai ver o que eu vou fazer com ela. Não faça isso, meus irmãos. A Bíblia não nos ensina assim. Pelo contrário, a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 5, versículo 38, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tornarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém forçar a caminhar uma milha, caminhe com ele 2. Dê a quem te pedir e não volte as costas a quem quiser tornar emprestado de você. Então, meus irmãos, olha o que a Bíblia diz. Isso aqui, é claro que é uma figura, né? É um exemplo que a gente não deve se vingar a nós mesmos. O Senhor diz, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, coloca nas mãos de Deus. Aquela pessoa que está se levantando contra ti, coloca nas mãos de Deus, descansa em Deus. Deus é justo, meu irmão. Pode demorar, mas Deus é justo, meu irmão. O que é teu, ninguém te toma, ninguém te tira. Apenas coloca na mão de Deus e não deixa o teu coração ficar contaminado com a maldade que algumas pessoas dão liberdade para agir na vida delas. Porque existem aquelas pessoas que vão deixar a maldade agir na vida delas, vão ser instrumento da maldade. E existem aquelas pessoas que, em obediência à palavra, não vão permitir que isso aconteça. Tá bom, meus irmãos? Vão dizer, Senhor, me ajuda. Não é fácil, na minha humanidade, não é fácil. Olha o que fulano está fazendo, olha o que ciclano está fazendo. Mas eu coloco nas tuas mãos, Senhor, tu és a minha justiça. E tenha certeza, meu irmão, que Deus vai agir por ti. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Está escrito na palavra dele e você está pondo em prática o que está escrito na palavra. Tá bom, meu irmão? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.